Muito bem, então nessa nova aula de física de hoje, nós vamos ver um dos últimos capítulos na parte de ondulatória, que é fisiologia do som. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, vamos fazer uma revisão bem rápida aqui. Nós observamos uma onda, né? E nessa onda nós temos a crista e o vale. E o comprimento de onda lambda, não se esqueça, né? E basicamente é o que? É a distância entre duas cristas ou dois vales. E também observa aí nessa onda que nós temos a sua amplitude, marcada aqui em A maiúsculo. Ok. Então, como eu disse, né? O comprimento de onda é a distância entre dois vales ou entre duas cristas. E a amplitude da onda nada mais é do que aquela letra A maiúscula. A distância entre esse referencial aqui, né? Pontilhado no meio da onda, até o seu ponto máximo, que é a crista da onda, ou o seu ponto mínimo. Ok? Então, essa é a chamada amplitude da onda. Também, nunca podemos esquecer a fórmula mais importante de todas. V igual a lambda F. Então, V é a velocidade da onda, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência da onda. Não se esqueça, a velocidade é sempre medida em metros por segundo, o comprimento de onda lambda sempre em metros e a frequência em hertz. Legal. Então, depois de a gente ter feito toda essa revisão, agora sim a gente vai entrar propriamente na matéria e vamos ver o que vai abranger com relação a esse assunto de fisiologia do som. Bom, a fisiologia do som, basicamente, ela vai tratar sobre as características principais de uma onda sonora, ok? Então nós temos aí três, né, importantes características aí que descrevem a fisiologia do som. Basicamente, a altura do som, intensidade do som e o timbre do som. Bom, vamos com calma. A altura do som, ela está relacionada não a um som alto ou a um som com volume alto. Na realidade, a altura do som está relacionada com o som agudo ou grave. Okay? Portanto, né, a altura do som ela está relacionada com a frequência do som. Ok? Então, preste bastante atenção. É uma coisa que pode cair nas provas, né? Um assunto muito importante, na qual o corretor às vezes ele pode pedir para você, né? Pergunta para você: o que representa um som alto? Um som alto não significa que o volume é alto. Não significa que, na verdade, a pessoa que está escutando o som está escutando num volume alto. Um som alto significa que ele é um som agudo, ok? E um som baixo significa que o som é grave, tem frequências, tá, graves. Muito bem, a gente vai ver isso logo mais. Intensidade do som. Agora sim, a intensidade do som está relacionada com o volume do som. Então, se você escuta aí uma música no seu fone de ouvido, né, muito alto, na realidade, estaria errado falar que você escuta uma música muito alta. Tem que dizer que você escuta num volume alto ou numa alta intensidade. Okay? E perceba aí que a intensidade do som ela está relacionada com a amplitude do som. Como você já sabe, a amplitude do som é aqui mais bem representada nesse diagrama. Ok? Amplitude do som. Muito bem, bom, como eu já disse, né, a gente vai ver isso com mais calma logo a seguir. E por último, o timbre do som, né? O timbre ela está relacionada com a qualidade do som. Então, por exemplo, uma nota Lá, frequência Lá, 440 Hz,
ela pode ser emitida pela voz de uma pessoa, por exemplo, ou por um instrumento musical, por um violino, por um saxofone, por uma buzina de um automóvel. E como que a gente consegue perceber, como é que os nossos ouvidos percebem que são instrumentos diferentes ou são fontes de som diferentes? Justamente pelo timbre, ok? Que é uma das características do som. O timbre vai descrever que tipo de instrumento está tocando. Tudo bem? E mais uma vez a gente vai ver logo a seguir. Então, começando aí, primeiramente, né, com a altura do som. Então, retomando, a altura do som. Um som alto significa que o som é agudo. Um som baixo significa que o som é grave. Perceba aí no desenho, né? Na parte de cima, um som agudo, ela tem uma alta frequência, ok? Uma alta frequência quer dizer que nós temos menor comprimento de onda, ok? Tá vendo a distância entre duas cristas? Ela é menor. Lembre-se, né? Na formulinha V igual a lambda F, vou voltar aqui, V igual a lambda F, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Muito bem. E aqui embaixo nós temos um som de baixa frequência. Perceba aí que um som de baixa frequência, a frequência ela é menor, portanto o comprimento de onda é maior. A distância entre duas cristas aumentou. Muito bem. Então, aqui a gente pode dar o exemplo de um piano. Tenho certeza que você já viu um piano. E o que representa as teclas de um piano, né? As teclas de um piano, elas, na verdade, vão emitir, né? Logo depois que você tocar cada tecla separadamente, vai emitir um som. Esse som está numa certa frequência. E, da esquerda para a direita, o som vai ser grave para agudo. Ou seja, a frequência do som, ela aumenta para a direita. Então perceba aqui, se você tocar a primeira tecla Dó, ok? Ela vai ter uma frequência relacionada a essa nota. A segunda nota Ré, ela é mais aguda do que a nota Dó. A Mi é mais aguda também do que a nota Ré, e assim por diante. Até chegamos aqui novamente na nota Dó de novo, ou seja, são 7 notas musicais e elas se repetem, ok? E conforme elas vão se repetindo, cada vez mais a frequência ou a altura do som é maior, cada vez mais aguda. Não se esqueça também que essas teclas pretas, elas representam o sustenido, ok? Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, assim por diante. Bom, e aqui na direita você tem aqui um pentagrama, né? Que representa aqui é onde você coloca as notas musicais. E então, nós temos aqui de Dó até outro Dó, né? São 2 oitavas, a gente chama de oitava. É um conjunto aqui de 8 notas, né? São 7 notas musicais. Quando você dá uma volta completa, você tem uma oitava. E começando do grave até o agudo. E nós temos aqui o Lá, né? Na verdade, que é uma nota de referência para entre os músicos. E ela tem uma frequência de 440 Hz. Muito bem. E aqui nós temos também uma tabelinha, né? Mostrando algumas frequências aqui para nossas comparações. Então, em verde é o som audível, ou seja, é o som que o ser humano é capaz de escutar. E em rosa é o som produzido. Então, por exemplo, o ser humano, perceba aí que ele tem uma certa frequência, né, de fala. Agora, o golfinho tem uma frequência muito maior, né, ou seja, ela é mais aguda. Certo? Então, perceba que no eixo X, né, aqui embaixo, em Hertz, nós temos as escalas, né, 0, 100, 1000, 10.000, 100.000 Hz.
Então, o ser humano aqui, nós temos aproximadamente até 1000, né? 1100 Hz. Agora, o golfinho, ela tem uma frequência muito maior, né? De 7000 a 120.000 Hz. Frequência, então muito mais aguda. Certo? E aqui outros animais, né? O cão, o gato, o morcego. Certo? Então, essa tabela aqui, ela mostra as frequências aqui do som emitido por seres vivos, né? Okay? Então, outra coisa que é importante perceber sobre a altura do som é que um instrumento grave, ele tem uma frequência baixa. Um instrumento agudo, no caso, um instrumento musical agudo, né, mais agudo, quer dizer que ele emite sons de frequência mais altas. Muito bem, então agora a gente vai entrar na parte de intensidade do som. Não se esqueça que a intensidade do som está relacionada com o volume, ok? Então, o som forte tem maior amplitude, e o som fraco tem menor amplitude. Perceba aí que nós temos duas ondas. A onda de cima tem uma amplitude maior do que essa onda aqui de baixo, ok? E aqui mais um exemplo, né? A diferença aqui entre amplitudes ou volumes baixos e volumes mais altos, né? Então, comparação entre diferentes amplitudes. E aqui nós temos também, né, um infográfico aqui sobre diferentes amplitudes, né, ou intensidade do som. A intensidade do som ela é medida em decibéis, né, tem tudo a ver com a amplitude do som. Não vou entrar nesse detalhe, especificamente na aula de hoje. Mas perceba aí que os sons mais baixos, entre aspas, mais baixos, quer dizer, o volume é baixo, né? O ser humano ele consegue escutar, né? Por exemplo, o ticar aqui de um relógio, né? Dos ponteiros de um relógio, as folhas, né? Na brisa, folhas de uma árvore, né? Uma biblioteca silenciosa, 40 decibéis, uma conversação normal. E aí, cada vez mais que a gente anda para a direita, o volume, né, aumenta. Okay? A intensidade do som aumenta. Então, por exemplo, se você escuta aí sua música com fone de ouvido, pode ter, no caso, problemas de audição, né, se você colocar um volume muito alto. E andando para a direita, né, você vai ter aqui a intensidade do som de um tráfego, né? Por exemplo, numa via em São Paulo, na Avenida Paulista, por exemplo, bem barulhento. Depois, um avião aqui partindo, né? 140 decibéis. Isso aqui já começa a ser bastante perigoso aí para o ser humano, né? Para a audição do ser humano. E pode, com certeza, aí, danificar as estruturas do ouvido. Okay? Bem. E por último, o timbre é a qualidade do som. Então, perceba aí que nós temos instrumentos diferentes com amplitudes iguais e frequências iguais. Né? Então, você pode ter aí vários instrumentos diferentes, por exemplo, um violino, uma flauta, um diapasão, um instrumento para afinar, né, outros instrumentos musicais, uma pessoa falando ou cantando a nota Lá, uma clarinete. Então, todas elas podem estar emitindo a nota Lá com o mesmo volume, ou a mesma tonalidade, ou mesma frequência, certo? No caso, a nota Lá. Em compensação, o ser humano consegue distinguir qual é cada um desses instrumentos. Por quê? Justamente por causa do timbre. O timbre é a qualidade do som. É isso que caracteriza qual tipo de instrumento está sendo tocado. Okay? Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula bem curta, mas muito importante. Nunca se esqueça aí, ok? A diferença entre a altura, intensidade e timbre. O que era mesmo a altura do som? A altura do som
ela está relacionada com a frequência. Então, um som alto é um som agudo e um som baixo é um som grave. Intensidade do som está relacionada com a amplitude. Ok? Alta intensidade quer dizer que o volume é alto. E o timbre está relacionado com a qualidade do som. Okay? Assim que você diferencia qual é o instrumento que está sendo tocado. Muito bem, então esse foi o resumo da aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula. Esse foi um dos últimos capítulos, como eu disse, sobre o ondulatório. E nos próximos vídeos a gente vai fazer bastante exercício relacionado a toda a matéria, como um conteúdo geral sobre ondulatório. Okay? Muito bem, então bons estudos e até o próximo vídeo.